missionária Milka Tavares. A Ele, que é digno de toda honra, toda glória, todo poder, toda exaltação, todo louvor. Ele que manda e não é mandado, Ele que faz, que exalta, que abate, é Ele que muda as estações. A Ele que salva o mais vil pecador. João disse que eu diminua, e eu digo, importa que eu desça, meu Jesus apareça e que o seu nome seja glorificado. Hoje, irmãos, o Senhor traz à memória uma batalha, algo muito interessante que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 20, e o versículo 16 em diante. Mas eu queria trazer para este momento algo muito interessante para a sua vida. A frase que nós vamos usar de tema será: a ladeira de Ziz. E eu sei que o Senhor falará com você. Eu estava aqui lendo algumas coisas para relembrar esta grande peleja, essa grande batalha que foi entregue nas mãos de Josafá, para desempenhar ali a sua confiança em Deus, para desenvolver um livramento divino, um símbolo grandioso na Bíblia de confiança, posicionamento espiritual, oração na adversidade, e mostrando que o Senhor é que peleja por nós. A Bíblia nos mostra que Josafá, ele era um rei, e ali ele estava com uma idade de 35 anos quando começou a reinar, e 25 anos ele reinou em Jerusalém. A sua mãe era Zuba, e a sua filha Dicile, né? E estava Josafá agora com a responsabilidade que o Senhor colocava em suas mãos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 16 até ao 17. Vamos fazer somente 2 versículos e a gente vai seguindo aqui. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Eu também tenho pessoalmente uma experiência muito grande com essa passagem, que acontece com essa passagem. E eu tenho que dizer aos irmãos, quando Deus mandou uma jovem no meu lar entregar essa mensagem, eu estava sendo perturbada por um espírito maligno durante 4 anos, 1460 dias, que eu achava que era um anjo enviado por Deus. E Deus mandou um profeta lá em casa, uma jovem, e deu esse versículo e disse: nesta peleja não tereis que pelejar. Então, essa passagem também tem algo muito importante na minha história. Mas vamos lá. A ladeira de Ziz foi o lugar em que o Senhor escolheu para esta batalha. A ameaça era muito grande, porque era uma grande multidão composta por moabitas, amonitas e meunitas. E uniu-se para invadir Judá. E esta ameaça era muito grande. E a ação de Josafá, diante do seu medo, foi proclamar um jejum, jejuar, buscar a Deus. Confessou a limitação humana diante do problema. Mas, sempre que o homem reconhece a sua pequenez, Deus coloca em cache ou em situações de destaque a estratégia divina. Deus instrui o povo a não ter medo, pois a batalha não seria deles, mas de Deus.
A ordem foi descer a ladeira de Ziz. Olha, irmãos, eu não sei se você viu na Bíblia algumas vezes, mas a maioria das vezes que Deus vai dar um ultimato, que Deus vai levar alguém à presença, que Deus vai dar uma resposta, que Deus vai fazer um milagre, que Deus vai trazer uma carruagem, que Deus vai mudar histórico, situação, Deus não se engana de endereço. O interessante é que ele diz: uma rua chamada direita, encontrarás um vaso escolhido, que é meu, escolhido, meu servo. Na casa, ainda diz a casa. O Senhor diz: olha, vai ali, entra numa caverna ao lado do rio Querite e fica lá. Foi quando ele deu instrução a Elias. O Senhor dá instrução a Davi de não circular como antes, mas a estratégia era de vir por um caminho e o Senhor viria por outro. O Senhor veio por cima das copas das árvores e mudou a estratégia de Davi. Deus, ele sempre dá o caminho. Deus, ele sempre dá a situação. E essa situação aqui para Josafá, o Senhor disse para descer até a ladeira de Ziz, que ficava no fim do vale, próximo ao deserto de Jeruel, e tomar posição. O que é tomar posição? Na Bíblia e na vida física humana, humanamente falando. Tomar posição é ficar de frente ao exército, pronto para a batalha. Só que tinha uma diferença. A ordem principal de Deus nesse texto foi dizer, ficar parado. Porque, olha, tomar posição, ficar parado, é se colocar de frente ao inimigo, demonstrando a fé. Mas ali eles não poderiam lutar fisicamente. Porque Deus estava mudando a situação da guerra. Estavam ali um amontoado de gente. Inimigos ao redor, todo tipo de inimigo. Tinha ali inimigo de todo o tamanho. Moabitas, amonitas, meunitas, querendo vencer a Josafá. Mas o Senhor vai mudar o caminho da guerra. O caminho da guerra é qual? Os dois se confrontarem, dali pegar suas armas e vencer a batalha. Mas a ordem do Senhor foi: toma posição, ficar de frente ao inimigo e aguarda. Fica parado. Não mexe as armas. Não se movimente. Não lute como dantes. Não pegue nenhuma arma. Não pegue nada que você já conhece. Nem flecha. Nem vai pegar espada. Você não vai pegar vaso para quebrar, como foi em outras causas que assustou o povo com o barulho. Você não vai fazer absolutamente nada. Só ficar parado. Imagine você. Numa situação de perigo e Deus dá instrução, fique parado. Numa situação de guerra, o exército vindo contra você e o Senhor diz, fique parado. Se posicione, olhe para eles, mas não se movimente. Porque eu, o Senhor, eita, farei uma situação onde haverá uma confusão no acampamento inimigo. Vou fazer um se destruir um ao outro. E o meu povo, Josafá, o povo de Judá, de Jerusalém, não vai precisar guerrear. Eita! O resultado que Deus coloca de frente a Josafá é muito interessante. O local de batalha parecia ser de derrota. A ladeira de Ziz, um lugar deserto. Um lugar onde ninguém queria ir, porque ali não era um lugar de vencer batalhas. Ladeira não era bom para as guerras, pelo contrário, tinha que ser o chão plano. A ladeira era usada como defesa, uma parte íngreme. O exército ficava atrás, aguardando que o exército inimigo se aproximasse. Mas para guerrear, a ladeira não servia, e muito menos no deserto. Mas a Bíblia mostra que aquele deserto, aquela ladeira se transformou num vale de bênção. Veja que a estratégia de Deus, o lugar escolhido por Deus tem um propósito. Na sua visão humana você vê o deserto, a ladeira e a perca. Não é lugar de vencer batalha. E na visão de Deus o Senhor está dizendo, eu farei com que
o exército inimigo lute entre si. Vou causar uma confusão que eles vão se destruir. E aquele deserto, aquele lugar que ninguém vence, vai ser lugar de bênção. O lugar que era deserto vai se transformar num vale de bênção. A Bíblia diz que onde o povo estava, onde o povo chegou, encontrou os despojos, louvor a Deus. Qual é a lição espiritual que a gente traz nisso? A peleja, quando é de Deus, quando nós reconhecemos nossas limitações, foi isso que Josafá fez. Quando Josafá conclamou um jejum, começou a jejuar, orar, buscar, com medo, porque eram numerosos pessoas que venciam batalhas. Eu já estudei uma vez que moabitas eram homens gigantes, acima de 4 metros. As camas deles eram gigantes. Seus pés ficavam por fora de uma cama de 4 metros. Imagina que tamanho eram esses homens. Amonitas, moabitas eram homens gigantes. E quando o Senhor diz, a peleja não é tua, é minha. Quando reconhecemos nossas limitações, quando entendemos que não podemos, aí Deus assume a luta. Tem gente que está me ouvindo agora, ele se acha poderoso, ele acha que vai vencer tudo. Não, eu vou fazer assim, a minha estratégia é essa, eu vou por aqui, eu vou por ali, mas não vai dar certo. Porque há guerras que não é para você vencer. Haverão guerras que, humanamente falando, não é para ficar parado, é para guerrear. Mas Deus mandou ficar parado, posicionado, mas sem mover uma palha, na linguagem comum. O posicionamento, irmão, quando Deus manda ficar parado de frente ao exército inimigo, exige fé. Exige enfrentar o problema, ir até a ladeira, confiando que vai haver uma intervenção divina. Eu sei que muita gente pode ter retrucado, dito assim, como é que vai para uma ladeira para vencer um exército que já é muito numeroso? Como é que vai para uma ladeira no deserto onde ninguém nunca venceu uma batalha? Eita! Quando você olha humanamente, irmãos, a primeira coisa que o diabo faz é colocar medo em você. A primeira coisa que o diabo faz é dizer que não vai dar certo. A primeira coisa que o diabo faz é dizer, não adianta tu clamar não, que não vai acontecer nada, mas é mentira de Satanás. Se você está usando a fé, se você está enfrentando o problema, se você está indo até a ladeira que Deus mandou, no deserto que Ele te colocou, mas confia na intervenção divina, se posicione. Eita glória! Josafá convoca o povo para louvar antes da vitória. Enquanto marchava na batalha, Josafá conclamava o povo, não só em jejum, mas a louvar. Eita! Louvar quando ganha uma vitória é uma coisa, meu filho. Assinou a carteira, vou dar um culto é sem graça. Eu recebi uma bênção, Jesus salvou o marido, vou dar um culto é sem graça. Eita, Jesus salvou meu filho, tirou das drogas, vou dar um culto é sem graça. Por que tu não dá agora? O culto de ação e graça sem ver nada. Mas, missionária Milka, nem recurso eu tenho, se preocupe não, Jesus vai te dar condições. Tu vai fazer um cachorro quente, tu vai dar um refrigerante para o povo comer depois do culto. Vai fazer o culto antes de ver a bênção. E quando o culto chegar, tu vai fazer um melhor ainda. Vai ter buffet, vai ter bolo, vai ter garçom. Eita, já tô crendo nesse mistério. O louvor antes da vitória declara que você está mostrando a fé na intervenção divina. Eu sei que vou vencer. Eu não sei como. Essa ladeira de Ziz, aqui na Bíblia, representa um ponto de decisão. Um ponto onde o medo deve ser substituído pela adoração. Pela confiança do livramento que Deus vai dar. Ora, irmãos, humanamente falando, falar é fácil. Mas fazer o que Deus manda na hora do medo exige fé. A ladeira de Ziz mostra essa situação de grande coalizão de inimigos moabitas, amonitas e meunitas que marchavam contra Judá. E a ladeira de Ziz era um caminho que os inimigos percorriam para subir do Mar Morto em direção a Jerusalém.
Espiritualmente, esse local já representava um ponto de confronto, onde Deus entrega ali a estratégia, a vitória ao seu povo. Deus mostra a sua intervenção. Quando Josafá reconhece a sua incapacidade, ele admite não ter forças para enfrentar o grande exército. Buscou o Senhor em jejum e oração. Há uma resposta profética através desta situação, através de Jaziel. Deus disse: não temas, nem vos assusteis, aleluia, pois a peleja não é vossa, mas ela é de Deus, aleluia. Veio a ordem para descer. Deus ordenou o povo que descesse ao encontro dos inimigos na ladeira de Ziz. A vitória exigia posicionamento, exigia um passo de fé, de coragem, de autoridade, de aceitar que a intervenção era divina, porque eles não tinham capacidade de vencer. A vitória exigia que eles se posicionassem como Deus mandou, mesmo que eles não precisassem lutar. O exército inimigo precisava ver a coragem deles. Precisavam entender que alguma coisa diferente havia naquela batalha. Glória! Quando Josafá coloca o povo para orar, o poder do louvor, os cantores à frente do exército. Quando a gente vê, irmãos, vai passar a palavra, vai passar salvação, vai passar tanta coisa aqui na terra, vai passar mensagem, vai passar pregação, vai passar tudo. Mas o louvor vai continuar. Josafá colocou os cantores à frente do exército. Enquanto louvavam, o Senhor desbaratou os inimigos, que acabaram lutando entre si. Era como se os inimigos deles não fossem Josafá e o povo de Judá, mas fossem eles mesmos. Meu Deus. E aí tem o Vale de Beraca. Após a vitória na ladeira, o povo levou 3 dias para recolher os despojos que sobraram das guerras, da guerra que teve ali. Enquanto lutavam entre si, que matavam eles mesmos entre si, foi ficando os despojos da guerra. E o povo começou a reunir ali, bem dizer o Senhor, no Vale de Beraca, o Vale da Bênção. Talvez você está vendo o deserto que a ladeira de Ziz lhe traz. A parte íngreme que pode não te levar à vitória, porque o teu número é menor e o do outro é maior. Talvez você está vendo que na batalha não é possível se vencer. Mas o Senhor está te dizendo, presta atenção. Hoje tu estás se vendo na ladeira de Ziz, no deserto, mas eu vou te mostrar que dentro do deserto eu transformo no Vale de Bênção. Glória. E tu vai cantar lá no Vale de Beraca. Tu vai agradecer os despojos. Tu vai levar para casa tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que tu vai querer somente me engrandecer. Tu tá vendo o deserto, o vale, o aperto, a quentura do sol. Tu tá vendo o desespero de estar numa situação de frente ao inimigo, posicionado sem saber como agir. Deus não autorizou pegar arma. Deus não autorizou preparar o arco e flecha. Deus não autorizou pegar pedra, alforge. Deus não autorizou pegar nada. Ele disse, se posicione e fique de frente. Eita, de frente ao inimigo. E veja a minha intervenção divina. Foi assim que aconteceu com Davi. Davi, toda vez que ia para a guerra, ele consultava ao Senhor. Ele não tomava uma atitude sem perguntar ao Senhor. E quando estava preparado para seguir o seu caminho comum, o Senhor disse, eu vou mudar a estratégia. E o Senhor muda a estratégia. Ao invés de Davi ir em frente, Davi a rodeia. E o Senhor vai pelas copas, já deixando os inimigos feridos. Aleluia. É mudança de estratégia. É lutar num lugar improvável.
É estar no deserto que o Senhor vai transformar no vale de bênção. Alguém está vendo você no deserto e vai dizer, agora vai morrer. O sol vai matar. Aquela ladeira vai fazer com que perca a vitória. Mas escuta, coitado daquele ou daquela que não sabe que Jeová é contigo. Que foi ele que deu a ordem. Que ele está dizendo, se posicione, confie em mim porque eu vou intervir. E a intervenção divina te dará a vitória. Ai. Irmão, tem gente que olha pra você e diz, coitadinho, coitadinha. Aí eu digo como eles, coitadinho de você, amigo, que não sabe que adoramos a um Deus que não nos abandona. Glória! Que quando clamamos a Ele, Ele dá estratégia. Ele quer louvor. Ele recebe adoração, mas ele exige posicionamento na guerra, posicionamento na hora do medo, que você confie nele. Ora, eu tenho um Deus que pode, um Deus vivo, um Deus que age, mas eu não estou posicionado. Fico amedrontado, querendo me esconder. Caverna só é lugar de vaso quando Deus manda. Deus disse a Elias, levanta-te e vai para ao lado do rio Querite, te esconde. Mas quando Deus manda sair, diz, Elias, o que é que tu fazes aí? O teu caminho ainda é longo, come pão, bebe água e vai-te embora, vai Acabe. Aleluia. Te apresenta Acabe. Quando Deus quer, Ele te coloca no vale, te coloca na caverna, mas quando Ele não quer, Ele diz, se posicione. Fique de frente ao inimigo. Mostre a ele que você tem um Deus vivo. Mostre a ele que eu estou com você. Mostre a ele que eu trabalho por aquele que em mim espera. Mostre a ele que quem canta, quem agradece antes, já vê o vale de Beraca de longe. Já está vendo o vale da bênção. Já está vendo os despojos. Já está vendo a resposta. Paz, meus irmãos e as irmãs que estão me ouvindo. Tem gente que vai ficar de boca aberta assim, ó, com a mão assim, ó. Meu Deus, é ela. É ele, é. Mas não vai ser a mão na boca por causa da tua vergonha, não. Vai ser com a mão na boca por causa dos despojos da guerra. Jeová vai te entregar tanta coisa. É ouro, é prata. Glória. São despojos de guerra. Utensílios. O Senhor vai permitir você levar. E alguém vai ficar olhando e dizer, aquele é. É aquela, é. Que ficava pedindo, ei, me dá um recurso para eu ir para a igreja. Eita, me dá um dinheiro para botar combustível. Eita, me ajuda para eu chegar e para pregar. Jeová vai te dar recursos para tu emprestar e não mais pedir emprestado. Glória. O mais interessante na palavra de Deus, irmãos, é que a ladeira de Ziz não era lugar de vitória. Era um lugar deserto. Era um lugar de guerras. Mas o exército que Josafá se encontrava não ia vencer esse numeroso exército. Mas Deus coloca uma confusão entre si e eles começam a se autodestruir. Não sei se você já passou por isso. Tem gente que prepara uma cilada para mim e para você. Aí Jeová permite que ele mesmo se confunda. E ele mesmo cai na cilada que ele armou. Meu Deus. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e está em pé, vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. A ordem foi essa, não temas diante deles. Josafá, quando clamou, estava perturbado, medroso, assustado. Quem é que não fica, irmão? Numa guerra contra alguém numeroso, alguém que é maior, às vezes tem um posicionamento estranho, apesar de dizer-se ser homem, mulher de Deus, consagrado. Mas na hora do teu deserto, é usado como arma de Satanás para te deixar paralisado. Mas o Senhor está dizendo, se posicione diante do inimigo, porque eu farei minha intervenção. Aleluia. E quero encerrar essa palavra te dizendo simplesmente assim. A ladeira de Ziz está no deserto. Mas lá mesmo eu farei um vale de bênçãos. Quer pegar os despojos? Vamos fazer assim. Vamos usar a fé. Tá me ouvindo? Dá para parar o carro? Dá para você encostar um pouquinho aí no acostamento? Pastor Heraldo, dá para o senhor pegar aí também? Vamos pegar os despojos. Olha que coisa de louco. Assim, ó, quem tá vendo pelo YouTube tá vendo. Vai pegando aí os despojos.
É ouro, é prata, é utensílio, é o que tu tá precisando. É recurso. Tu vai emprestar e não vai mais pedir emprestado. Tu crê? É na ladeira de Ziz que Jeová vai aparecer.